Na prova do TJSP da Capital de 2023, eu gabaritei a matéria de português. Eu acertei as 24 das 24 questões. E na prova da Grande São Paulo, que veio logo em seguida, eu acertei 23 das 24 questões. E eu confesso pra você que durante todo o meu ensino médio, eu nunca fui um aluno que se destacava no português. Pelo contrário, eu até era bom de interpretação de texto, porque eu gostava de ler, mas eu apanhava muito de gramática. Eu apanhava muito das regras e das classificações que a gente precisa saber para acertar os exercícios de gramática, que é uma parte que está englobada na parte de português, junto com a interpretação de texto e outros temas. Mas, mesmo sem ter sido um bom aluno de português, nos concursos públicos, eu consegui evoluir bastante e consegui evoluir rápido a ponto de chegar a gabaritar uma matéria de português. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês os tópicos do TJSP e eu quero passar o máximo de dicas que eu conseguir para ajudar vocês a evoluírem mais rápido nos estudos para a matéria de português do TJSP. Então, eu já deixei até aqui grifado uns pontos que eu acho importantes, só que a verdade é que todos os pontos são importantes. Mas os pontos que eu acho mais importantes, eu deixei grifado e eu vou comentar ponto a ponto do edital de português do TJSP com você agora. Então, para começar, interpretação de textos. O que eu quero falar para você aqui? Os pontos 1, 2 e 3, eles estão relacionados entre o que a gente chama aí de interpretação de texto. Não existe uma forma específica de você estudar a interpretação de texto. Porém, o que eu posso te recomendar é você fazer muitos exercícios, porque a interpretação de texto é desenvolver a sua habilidade de fazer a leitura de um conteúdo e conseguir interpretar o que está tentando ser dito ali. Do ponto de vista dos concursos públicos e pela forma que a VUNESP aborda as provas do TJSP, o que a gente mais percebe são textos que, eventualmente, podem ficar um pouco mais complexos ou um pouco mais densos de serem lidos, ou então mais extensos, que foi o que aconteceu na prova da Capital do ano passado. E aí, com isso, ela tenta tornar a sua interpretação mais atrapalhada, ela tenta deixar mais dificultado para você. E o que você tem que fazer para superar isso? Você tem que ler muito texto, fazer muito exercício. O lado bom é que a VUNESP tem um histórico imenso de exercícios. Então é só você pegar os exercícios da própria banca VUNESP, tem muitos do TJSP mesmo, e fazer o máximo que você conseguir. Com certeza a sua evolução na parte de interpretação de texto vai acontecer. Aí, para especificar, informação literal e inferência, literal é o que está sendo dito sem sentido figurado, é o sentido óbvio. E inferência é algo que às vezes o texto, o autor, pode ser uma imagem também, ele quer que você conclua, entendeu? Então ele inicia uma ideia e ele espera de você que você conclua aquela ideia na sua cabeça. Isso também é muito comum nas provas da VUNESP. O ponto 3, a gente tem ponto de vista do autor, que é uma coisa bem óbvia que entra na interpretação de texto, que eles colocam lá o texto e eles perguntam o que o autor quis dizer com isso? Que mensagem que ele estava tentando passar? Então é só uma especificação da sua capacidade de interpretar o texto. Aqui no número 4, a gente tem ideias e coesão. Eles querem avaliar a sua capacidade de relacionar as informações sem que elas percam o sentido. E essa parte de não perder o sentido é a coesão. Então eles vão colocar exercícios, geralmente o que a VUNESP faz? Ela coloca as alternativas e todas têm meio que uma concordância de coesão errada. E aí tem uma que está certa. E aí você tem que ter essa capacidade de, ao fazer a interpretação do texto, conseguir olhar e falar, é nesse aqui que as ideias estão coesas, elas estão fazendo sentido entre si. 5. Significado contextual das palavras. Essa é uma coisa muito boa da VUNESP, porque outras bancas, elas cobram a significação das palavras e às vezes não é contextual. Então fica muito chato de estudar, fica muito chato de fazer exercício, de fazer a prova, porque é sempre uma decoreba infinita de regras e realmente é muito desagradável. Mas o que é legal? Quando eles colocam significação contextual, o que eles esperam de você é que você entenda qual que é o sentido daquela palavra naquela frase. E do meu ponto de vista, de alguém que estudou para concursos por muitos meses, conseguiu 3 aprovações, e estudei para várias bancas, é muito bom que a banca tenha essa abordagem, porque existem outras bancas, por exemplo, a OCP, que ela não pega muito nessa questão contextual, não. Ela quer o significado literal das palavras e das expressões e no final você acaba tendo que decorar infinitas coisas. E isso é muito chato. Quando a VUNESP coloca significado contextual, ela espera mais de você, que você não foque tanto nas regras, mas que você foque em demonstrar que você sabe o que aquilo significa. Entendeu? É uma diferença sutil, mas na hora que você começa a fazer os exercícios da VUNESP, você percebe que realmente é outra abordagem e que, do meu ponto
ponto de vista, é melhor e é até mais fácil pra gente que tá estudando pra prova. Aqui, sinônimos e antônimos não tem segredo, mas é importante você saber que é muito comum eles cobrarem essa matéria. E o que ela faz? Ela coloca um trecho, geralmente pega o trecho de algum texto, ou coloca um texto pequenininho ali na questão, e ela pede para você selecionar a alternativa que tem uma palavra que substitui aquela que estava no texto. Geralmente, eles colocam uma palavra bem chata, uma palavra bem desconhecida, vamos dizer assim. Inclusive, a questão que eu errei de português, que não me fez gabaritar português 2 vezes, era uma questão de sinônimo. É uma palavra extremamente... Eu nunca tinha ouvido a palavra na vida, eles colocaram lá, e aí eu acabei errando. Mas, no geral... Por exemplo, quando eu estava estudando lá para o TJSP, eu sempre conhecia a palavra que estava nos exercícios anteriores. Então é porque essa prova de 2023, ela veio muito mais difícil que o normal, e aí realmente deu essa azedada e eu acabei errando essa questão. Mas no geral, se você pegar as questões de sinônimos e antônimos da VUNESP, você vai ver que não é tão chato assim, é tranquilo. Você dá uma lida lá, você mantém o seu vocabulário atualizado, você se mantém lendo sempre, que você vai conseguir acertar essas questões. Aí, sentido próprio e figurado, tá aqui, é o que eu já falei, né, ali no começo, mas aqui tá de forma específica. O que eles fazem? Eles colocam um trecho do texto e perguntam assim, qual que é o significado dessa expressão? Ou então, quando ele falou tal coisa, ele se referia a isso aqui ou é isso aqui? É comum que eles coloquem também o trecho com a frase e aí ele pergunte, isso aqui significa tal coisa em sentido figurado. Isso aqui significa tal coisa em sentido próprio. Quando você começar a fazer os exercícios, eu espero que você já esteja fazendo os exercícios, se você quer gabaritar português, você vai perceber isso. Não é complexo, tá? É mais uma questão de se adaptar à forma que a banca cobra. No geral, na verdade, a prova de português da VUNESP, ela não é uma prova de português pesada, comparado a outras bancas que eu já estudei, como eu dei o exemplo da OCP. A prova de português da OCP, ela é uma prova que vem rasgando, principalmente na parte de análise sintática, que vai estar aqui, ó, classes de palavras, que é a parte que o TJSP, ele meio que se mantém nessa parte da matéria. Ele não avança para aquela parte super profunda, densa, complexa, chata. A análise sintática que o TJSP cobra é bem o início da matéria. Isso, para quem está estudando e para quem tem dificuldade com português, é muito bom, muito positivo. Então aqui é aquela parte básica do português, de você saber o que é um adjetivo, um verbo, uma oração, um pronome, esse tipo de coisa. Você tem que estar com isso afiado, inclusive se você está com dificuldade para aprender português, muito provavelmente, né, se a sua dificuldade estiver nessa área de gramática, muito provavelmente isso se dá ao fato de que o seu português básico ele está um pouco caído. Então o que eu recomendo? Se você não está conseguindo evoluir ou se você não está conseguindo chegar numa nota alta em português, avalia se o que está te faltando não é o português básico, porque esse foi o meu caso. Eu tinha muita dificuldade em gramática e o que eu fui perceber é que a minha dificuldade, na verdade, não era nem com as matérias que eu estava estudando, era com as matérias que eu precisava ter estudado para entender o que eu estava fazendo. E aí eu não entendia exatamente a relação das coisas, porque me faltava a parte do português básico e aí ficava cheio de buraco. Então, volta no começo, tá? Eu fiz isso e com certeza isso foi decisivo para eu conseguir gabaritar português no TJSP. Aqui embaixo, concordância verbal e nominal. Não existe prova do TJSP que não tenha uma questão disso aqui, tá? É muito comum concordância nominal e concordância verbal. E logo embaixo já tem aqui, ó, regência verbal e nominal. Então já veja os dois como uma coisa só. Concordância e regência, tá? Esses dois tópicos, você tem que ir para a prova sabendo, porque vai cair questão disso. Pega qualquer lista de exercício da VUNESP de português, pega qualquer prova que a VUNESP aplicou de português, a chance de ter uma questão disso aqui é 95%. É muito comum, é muito recorrente, e é o tipo de matéria que você tem que dar muita atenção, porque assim como as que estão aqui embaixo, essas três aqui, estão praticamente em todas as provas. Eu arriscaria dizer que são todas as provas, mas como eu não olhei todas, não tenho como dizer. Mas é muito frequente. Você vai fazer uma prova da VUNESP de português, você já chega sabendo que vai ter uma questão de crase, vai ter uma questão de pontuação. Colocação pronominal, com certeza vai ter. E numa prova como a do TJSP, que são 24 questões, às vezes até repete. A questão 3 é de colocação pronominal, a 14 também é de colocação pronominal, entendeu? Então, eles abordam o mesmo assunto de formas diferentes, só que é uma parte da matéria que é impossível, é inaceitável você ir fazer a prova sem saber essa parte da matéria aqui. Então, passando para a próxima, como eu estava dizendo, colocação pronominal. Cara, são muitas regras que você precisa decorar, mas a VUNESP, no geral, assim, para a prova do TJSP,
ela não costuma ser uma banca muito ingrata. Então, o que eu percebi vivenciando aí, estudando para essa prova, fazendo a prova e sendo aprovado 2 vezes? Você consegue bem nessa matéria se você estudar ela, só que você tem que fazer um estudo consciente. Então, estuda para a matéria analisando o perfil da banca, estuda para a matéria utilizando os exercícios da banca. Aqui na Brabo Concursos, todos os cursos que a gente monta, todos os materiais que a gente monta, é feito a dedo. A nossa apostila de exercícios do TJSP, a gente coloca só exercício da VUNESP. A gente vai fazer um simulado para os nossos alunos, que a gente disponibiliza uma vez por mês, é só exercício da VUNESP. E às vezes a gente consegue até pegar exercício das provas anteriores. E é isso que eu espero de você. É isso que eu espero que você faça no seu estudo para você conseguir gabaritar português. E cara, dá porque eu gabaritei e eu era horrível em português. Então assim, eu sei que dá. E o que é legal de gabaritar português? É a matéria que faz o desempate, entendeu? Então você conseguindo ir bem, você consegue pular muitas posições na sua classificação, mesmo se você estiver empatado com alguém. Aí aqui tem crase, mesma coisa, são várias regras, mas eu acho que é uma matéria até um pouco menor que colocação pronominal. Nas videoaulas da Brabo, quem dá essa matéria é o professor Marquinhos, e assim, a explicação dele é muito boa, é muito objetiva e felizmente ele conseguiu me ensinar as regras de crase que eu tinha muita dificuldade para aprender. E por último, tem a parte de pontuação. Na VUNESP, no TJSP, eles não costumam pegar pesado em pontuação. Por exemplo, igual o Sebrasp faz. O Sebrasp é muito azedo com pontuação. Ele faz umas coisas muito chatas de decorar muita regra e ter que aplicar todos ao mesmo tempo. Ele tenta te confundir com as regras. A VUNESP não pega tão pesado com esse tipo de matéria, tá? Mas ela cobra, é recorrente, então você precisa saber também. Até porque isso é esperado do candidato em todas as outras matérias, né? Então, mais uma matéria que você não pode ir para a prova sem saber. No geral, o estudo da matéria de língua portuguesa para o TJSP, ela não tem grandes segredos, porque, pelo menos pela minha avaliação, tudo que eu tenho estudado até hoje sobre a banca, sobre o perfil da prova, sobre os materiais que a gente desenvolve aqui, eu tenho percebido que a VUNESP, ela tem uma abordagem mais de querer que o aluno entenda o significado das coisas, que saiba relacionar as informações, que saiba interpretar as informações. Por outro lado, nós sabemos que ainda existem bancas hoje em dia que forçam muito a barra em questão de ficar decorando regrinha, tá? Então o que eu tô tentando te dizer? O TJSP é o oposto, tá? Eles vão focar mais na interpretação, mais na sua capacidade de realmente saber o que você tá fazendo, não vão pegar tão pesado nas regrinhas, mas você tem que saber que tem matéria que é só regrinha, por exemplo, colocação pronominal, crase, pontuação, isso é só regra, mas eles não vão cobrar de uma forma tão quadrada. Eles sempre vão contextualizar isso de um jeito que é mais fácil de trabalhar do que algumas outras bancas. Essas foram as minhas dicas para você conseguir gabaritar português no TJSP, assim como eu fiz. Eu consegui mais de 90% de acerto nessas 2 provas de 2023, consegui um resultado muito bom. Eu estudei para essas 2 provas e para a prova do MPSP também com os materiais aqui da Bravo, então eu confio muito nesses materiais. A gente faz tudo com muito capricho, são muitas revisões, muitas adições que a gente está sempre fazendo para trazer o melhor material para vocês. Então, se você quer gabaritar português, assim como eu, não deixe de ficar atento sempre à abertura de novas turmas para o TJSP. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.